Olá Scream Queens, Final Girls and Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e hoje eu vou fazer uma crítica não especializada do filme Cobweb, que na tradução literal significa teia de aranha, mas o Brasil resolveu traduzir para Toque Toque Toque, Ecos do Além, que inclusive está nos cinemas aqui do Brasil, apesar de já ter saído anteriormente nos cinemas de outros países e, pasmem, na mesma semana do evento Barbenheimer. O filme é uma produção da Lionsgate, com roteiro de Chris Thomas Devlin, anteriormente responsável pela atrocidade da Netflix chamada O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno do Leatherface. Mas como o universo gosta de equilibrar as coisas, a direção ficou por conta de Samuel Boudin, responsável por uma outra, porém interessante, produção da Netflix, a série de terror francesa Marianne, d'accord? Ah, d'accord, merci. E apesar de ter visto só uns 2 episódios por indicação da minha mãe, eu gostei bastante da estética e da atmosfera da série, coisa que eu vi presente aqui nesse filme. Peter, interpretado por Woody Norman, é uma criança solitária que começa a ouvir os barulhos na parede de seu quarto e isso acaba trazendo problemas na escola e dentro de casa com sua família. Pra mim é um pouco difícil fazer uma crítica desse filme sem soltar spoilers, então eu vou tentar dividir o vídeo em 2 partes e colocar um aviso de spoiler antes pra vocês ficarem cientes dessa zona perigosa. Mas se você acompanha o canal e ainda não é inscrito, faz login na sua conta do Google, daí você vem aqui no canal e clica em se inscrever, tá bom? Obrigado! Indo direto ao ponto, eu não tava dando nada por esse filme e até que eu gostei, apesar de algumas escolhas. Logo nos primeiros minutos, os barulhos começam a atormentar a criança e a gente tem o que eu acredito ser uma referência ao original A Hora do Pesadelo, com algo surgindo na parede parecendo que ela é feita de borracha, sabe? Inclusive tá aqui o card pra você ver o nosso vídeo sobre A Hora do Pesadelo. No início você pensa estar vendo o famoso clichê dos pais amorosos, protetores e que não acreditam, né, no que as crianças falam pra eles. Acham que é tudo fruto da imaginação. Mas à medida que o filme vai avançando, você começa a perceber que as ameaças podem ser na verdade os pais do Peter, interpretados pelo Anthony Starr e pela Lizzie Kaplan, que vão de 0 a 100, de pais super protetores a pais extremamente ameaçadores e bizarros. Principalmente quando a voz das paredes fala pro Peter que os pais não são quem ele pensa. A cena mais tensa do filme, e isso não é spoiler porque tá no trailer, é quando a professora do Peter, a Miss Devine, vai até a casa dele pra saber se ele tá bem, e o pai tá com o martelo na mão, a mãe começa a surtar e você fica ali achando que a professora vai morrer a qualquer momento pelas mãos dos pais do Peter. Você fica o tempo todo, ela vai morrer. Cleopatra Coleman faz um ótimo trabalho com a Miss Devine, que é uma professora muito carismática e preocupada com o bem-estar do aluno, do Peter, que sofre bullying na escola. E por influência da voz que ele ouve em casa, ele acaba sendo expulso da escola por agredir o seu agressor, o garoto que faz bullying com ele. E eu vou passar esse pano. Ai ai, esse Peter. Aliás, Woody Norman é incrivelmente talentoso e consegue segurar o filme do início ao fim. Anthony Starr aqui tá bem parecido com o personagem dele em The Boys, onde ele interpreta o Homelander, e por mais que em alguns momentos o filme peça que ele tenha essa semelhança, eu não sei se eu curti muito de ver mais do mesmo da parte dele. Lizzie Kaplan pra mim teve uma atuação meio caricata, meio over, e eu sei que isso provavelmente foi intenção da direção, pra passar essa sensação de que tudo vai explodir a qualquer momento e deixar a gente tenso, que aliás essa tensão tá muito presente em vários momentos do filme, como por exemplo na cena onde o Peter tá cavando no quintal e a mãe não pode ver que ele tá cavando no quintal por um determinado motivo. Aliás, o visual das abóboras que fica ali no quintal da casa dos personagens ficou muito interessante e como é ambientado no Halloween, isso contribui bastante para a atmosfera que, como eu já falei, é um mérito muito forte do Samuel Boudin, que faz um trabalho ótimo na direção, de uma forma bem devagar, ele toma o tempo dele para construir toda aquela atmosfera. Isso inclui os jumpscare do filme, porque a câmera tá ali focada, você sabe que o susto vai vir dali, só que não acontece na hora que você espera, então demora um pouco e você fica naquela apreensão, naquele sentimento de tensão. Também gosto dos planos que ele faz mostrando todo o cenário principal, que é a casa do protagonista e aonde acontecem 1000 coisas. Isso faz com que a gente fique familiarizado com o local e é uma abordagem bem similar com o que o James Wan faz nos filmes dele, pelo menos na maioria. Ele geralmente começa apresentando todos os cômodos do ambiente ali pro telespectador. Sobre o roteiro do Devlin, a premissa é boa, mas quanto mais o filme avança, mais você pensa, já vi esse filme antes. Ah, e esse aqui também. Ah, e esse também. Só não vou citar agora os filmes que esse filme me lembra, porque senão seria um spoiler pra vocês. Mas eu gosto dessa brincadeira com o direcionamento, porque até o terceiro ato acontecer, você não faz ideia do que o filme se trata de fato. O filme é sobrenatural, daí vem o terceiro ato e dá uma virada de 360 graus. Um dos pontos negativos é que o filme é muito escuro em determinados momentos. Mas eu sei porque ele é tão escuro assim, e o motivo é porque você ainda não está inscrito aqui no canal. E o pior, você nem deixou o seu like aqui no vídeo pra me ajudar.
usar. Tá fazendo? Só clicar. Foi? Beleza. Mas sobre a escuridão no filme, eu não posso detalhar sem entrar na zona de spoiler. Então, se você não quer esse spoiler, pula pro tempo que tá aparecendo aqui na tela e aí eu te conto, né, o motivo dessa escuridão toda sem te dar spoiler. Gente, a fotografia é muito escura para poder esconder, né, o CGI horroroso da Mulher-Aranha no terceiro ato do filme. Custa fazer uma caracterização com efeitos práticos? Eu sei que dá mais trabalho, mas porra, depois que alguém vira aquilo, não vai ter como apagar na mente das pessoas não, gente. As cenas de movimento e ação da vilã, eu queria que tivesse algo parecido com o Maligno do James Wan, por exemplo. Às vezes na vida a gente precisa fazer escolhas, mas essa escolha... Mas vamos por parte porque vocês não devem estar entendendo nada, né? Mulher-Aranha? Hã? A superproteção dos pais do Peter é justificada por conta do desaparecimento de uma garota da vizinhança alguns anos atrás, antes do Peter nascer. Era a noite de Halloween e essa garota sumiu. E é por esse motivo que os pais do Peter não deixam ele sair para pedir doce ou travessura, dentre muitas outras coisas. A mãe do Peter, ela fica desconfortável quando o pai tenta contar a história pro garoto. E aí você logo percebe que os pais não são só superprotetores, mas que eles têm algum tipo de ligação com esse caso. Não necessariamente que eles são culpados. Eu pensei que talvez a garota fosse melhor amiga da mãe do Peter quando ela era mais jovem, ou uma parente, por exemplo. E esse trauma e a forma como ela lidava com aquilo era algo que justificaria essa super proteção. Só que assim, tem algumas coisas que beiram a loucura, porque não tem super proteção nenhuma que faça eles castigarem um filho trancando o garoto num porão que parecia um calabouço de escravo com corrente e tudo. A voz na parede conta pro Peter que ela mora ali há muitos anos e foi por descobrir esse segredo que a vizinha, né, a criança, foi morta anos atrás pelos pais do Peter. Quando eu descobri que os pais do Peter sabiam que a voz que ele ouvia era real, aí eu comecei a imaginar que essa voz era a voz da menina que morreu, né, que eles mataram, e tava tentando de alguma forma ajudar ou orientar o Peter. Mas aí a gente descobre que essa voz não é sobrenatural. Quer plot twist? Temos. Essa voz, na verdade, é da irmã mais velha do Peter, que foi presa ali, né, nas paredes, uma parte secreta da casa, e por ter ficado ali muito tempo, ela diz que ficou com uma aparência assustadora e deformada. Quando Peter tenta ver através de um buraco na parede, ela menciona sobre essa questão da aparência dela ser assustadora e que ela esperou Peter ter idade suficiente para poder mover um relógio, que é tipo um armário, que ficava no quarto dos pais dela, e atrás dele ficava a porta para onde ela estava aprisionada. No final das contas, os pais do Peter eram bizarros, mas a irmã dele era de fato a verdadeira vilã. Os pais eram realmente super protetores, apesar de esconder esse segredo, só que assim, não justifica uma cena onde eles tentam castigar o garoto aprisionando ele num calabouço, num sótão, onde eles anteriormente prendiam a filha, principalmente sabendo que ela tá ali, também presa, por mais que esteja em outra parte da casa, mas é meio bizarro deixar ele ali sozinho num lugar super creepy, sabe? É uma das escolhas do roteiro que eu fiquei tipo, amado. Então a garota tinha nascido como um monstro e depois de ter matado a vizinha, os pais aprisionaram ela nessa parte da casa onde ninguém teria acesso além deles. O roteiro não deixa explícito a respeito de como a vizinha morreu, mas é meio que óbvio, é só a gente colocar a cabeça pra pensar um pouco que isso meio que fica subentendido. Então sim, ela era tratada como um monstro porque de fato ela era um monstro. Aí tem uma cena que ela conta mais ou menos assim pro Peter que ela aprendeu, né, a escalar paredes e andar nas paredes. Só que isso é meio estranho pra mim, porque uma pessoa não consegue, não aprende a fazer o que ela faz, sabe? Então o filme ele meio que é sobrenatural também, é uma coisa meio fantasiosa, porque ela literalmente nasceu com essas habilidades e essa forma monstruosa. É bem interessante uma cena também no começo do filme onde o Peter tá na escola e a Miss Devine, ela ensina ele a capturar e a liberar, né, a libertar uma aranha. E isso claramente é uma analogia, né, à cena onde ele liberta a irmã, que é meio que uma mulher-aranha. Também tem a cena onde o pai mostra onde fica o veneno e ele menciona sobre o cheiro do veneno parecer como canela. Daí fica claro que esse veneno vai ter uma importância na trama, só que eu não esperava que o Peter teria, né, a coragem de envenenar os próprios pais e que teríamos tanto gore, tanto sangue naquele ato final. Aliás, parabéns pela coragem de matar uma criança. E não estou falando do protagonista, estou falando do garoto que fazia bullying com o Peter e foi lá na casa dele se vingar levando 3 primos adolescentes. Gostei do fato deles irem com máscaras e tal, ficou uma coisa meio grupo de serial killers invadindo a casa, tentando matar alguém. E aí no trailer eles colocam essa cena meio que tentando vender pra esse lado também o filme, eu acho. Só que assim, a cena faz zero sentido. Como que um grupo de adolescentes entra numa casa que claramente tinha alguém, porque alguém abriu a porta pra eles, e aí eles começam a quebrar
tudo. A gente sabe que foi só uma facilidade do roteiro, né, pra dar tempo da professora chegar e ajudar o Peter. E também pra gente ter um monte de morte com direito à degolação. Mas poderiam ter construído a cena de uma forma mais realista, sei lá, por exemplo, a vilã, ela fazia uma voz doce e inocente pra se comunicar com o Peter e ganhar a confiança dele. Ela poderia ter usado essa voz pra poder pedir socorro e atrair os adolescentes até a casa, como se ela precisasse de ajuda por algum motivo. Então assim, teriam inúmeras formas de fazer esses adolescentes entrarem dentro da casa. Outra coisa é a facilidade de matar todos os personagens, mas na hora que é pra matar a professora, fica uma encheção de linguiça terrível. Sério que um armário pequeno, tipo uma cômoda, iria impedir aquela criatura de derrubar uma porta? E a professora quebrando aquela parede em 1 minuto? Porque pela velocidade e conhecimento geográfico dali, de onde a criatura ficava presa, é o tempo que ela levaria pra chegar naquele ponto onde o Peter estava preso. 1 minuto. A gente sabe que roteiros tendem a facilitar pros protagonistas, pra dar tempo deles conseguirem salvar o dia e sobreviver. Mas poxa, poderiam ter feito isso de uma forma muito mais elaborada. Eu gosto da cena final, com a vilã falando o discurso pro Peter. Aonde quer que ele vá, qualquer barulho que ele ouvir, qualquer aranha que ele enxergar, ele vai se perguntar se ela não escapou e se tá ali perseguindo ele. Daí termina ela chegando atrás dele, mas eu imagino que foi mais um pesadelo do Peter, já que ele tinha esses pesadelos, né, frequentemente. Igual a cena dos pais do garoto, que acontece mais na metade do filme, onde é um pesadelo dele, e uma cena bem macabra, inclusive, e os efeitos ali no rosto dos pais ficou bem bacana, por exemplo. Diferente dos efeitos finais da irmã do Peter. Inclusive, essa cena tá no trailer e faz a gente pensar que o filme realmente é algo sobrenatural. Mas é nítido como o roteiro deixa um gancho explícito pra uma possível sequência, principalmente porque eles não se preocupam em resolver a vida dos protagonistas, dos sobreviventes. A gente não tem certeza do que acontece depois que eles prendem a criatura de novo, a gente só supõe, porque o filme não deixa tudo mastigado pro público e eu gosto disso. Eu mencionei, né, que o filme ele lembra outros filmes por conta desse direcionamento confuso e intencional sobre a identidade do filme, como no filme O Boneco do Mal, que você pensa que é algo sobrenatural e de repente, plot twist. Noites Brutais também brinca com essa possibilidade a ponto de chegar na metade e você achar que tá vendo um filme totalmente diferente. Aliás, Ecos do Além e Noites Brutais são dos mesmos produtores. Então já viu, né? Agora, sem spoiler, eu te digo que a escuridão do filme é pra poder disfarçar o péssimo CGI, o péssimo efeito especial do filme, principalmente nas cenas finais. Então se você tá em dúvida sobre ir ao cinema assistir a esse filme ou ao filme Fale Comigo, escolha a segunda opção, mas se você puder, veja os dois, porque numa tela de cinema talvez essa questão da escuridão fique melhor. Afinal eu vi em casa, então eu não tenho esse parâmetro. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas que gostam de filmes de terror. Me ajudem a crescer a comunidade aqui do Obituário, porque tem até o dia 3 de outubro, temos um mês para alcançar a meta de 1000 inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês e até a próxima. Tchau!